Queridos amigos, é com imensa alegria e satisfação que estamos aqui nessa entrevista com o pessoal do Jornal Mendes do Amanhã, para o pessoal do Jornal Mendes do Amanhã, e estamos aqui com o nosso querido irmão, amigo Renato Prieto, ator, diretor teatral, que já estreou, já fez vários filmes espíritas, teatro, e está aí nessa caminhada. Seja bem-vindo. Gostaria que você primeiro, Renato, falasse seu nome completo. Eu sou Renato Prieto, tem mais nome aí, a idade sua, onde você está residindo atualmente? Então, o primeiro nome que é Carlos Renato, eu moro no Rio de Janeiro, na Praia do Leme, e como eu acredito na vida após a morte, na sucessividade, digamos, de vidas, vidas sucessivas, a minha idade é a eternidade. Eu peguei agora. Maravilhoso. Isso o bom de falar com pessoas inteligentes é isso, né? A minha idade é a eternidade. Quer dizer, eu tenho, 3.000 anos. Isso. Nessa encarnação agora, você nasceu onde? Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. Nasci numa cidade pequena chamada São Rafael, em uma casa, na verdade. Eu nunca estive nessa cidade. Papai estava fazendo uma campanha política, mamãe acompanhando. Eu estava para chegar, acabei chegando nessa cidade, mamãe ficou morando lá um período, porque nesse período elas respeitavam o pós-parto, Então eu sou registrado nessa cidade, mas eu sou capixaba. Ótimo. E quanto tempo você está no Rio de Janeiro, então? A vida toda, desde menino, desde garoto. Tá. Desde muito menino eu comecei por causa das faculdades, de artes cênicas, enfim, também por ter um ambiente maior de trabalho. Quando você, então, escolheu essa carreira artística? Vamos falar primeiro assim, de artes, no geral. Depois a gente fala a questão da arte espírita. Mas desde a juventude já despertou isso? Eu nunca quis fazer outra coisa. Eu sempre quis me expressar para o mundo todo através de alguma coisa que eu pudesse deixar alguma marca, algum carimbo, alguma ideia. E a arte sempre foi um caminho que eu pensei e que era mais latente dentro de mim para me expressar, para falar para o mundo afora e para fazer teatro, para fazer cinema. Então, desde cedo eu comecei a me encaminhar nessa direção, fazendo aulas de voz, dança, jazz, clássico, sapateado e até me formando numa das mais importantes escolas de artes cênicas do Brasil, que é no Rio de Janeiro, na época chamava-se Conservatório Nacional de Artes Cênicas, atualmente chama-se FEFIEG. Entendi. No nosso âmbito da doutrina espírita, qual é a sua opinião da importância da arte? Como você vê o movimento? Está acontecendo? A arte tem um espaço que deveria ter dentro das casas espíritas, dentro dos eventos, ou nós ainda temos que ter uma caminhada? Eu acho que a arte, como diz a própria espiritualidade, alguns livros do Leon Denis, Joana de Ângeles, através de vários livros e colocações, enfim, os espíritos dizem que ao sairmos da condição de planeta de prova e expiação e passarmos para a condição de planeta de regeneração, que isso acontece pelos caminhos das artes. São os caminhos das artes que fazem essa transposição. Eu acho de suma importância. Que bom que eu descobri isso lá atrás, há mais de 20 anos, e quis contribuir com a divulgação da doutrina espírita em larga escala, fora do meio espírita, dentro do meio espírita. Eu acho que no início o meio espírita demorou um tempo para descobrir isso, que a arte era uma grande alavancadora, digamos assim, dos assuntos da espiritualidade, porque você atinge muita gente via televisão, via vídeo, via novelas que tem uma temática espírita, via filmes como O Nosso Lar, que eu sou protagonista. Você atinge milhões e milhões de pessoas, A visualização do filme Nosso Lar, entre cinema e todas as outras mídias, ultrapassa 38 milhões de pessoas que assistiram e ultrapassou a casa de 70 países. Então você vai muito longe, Eu vou em lugar onde eu não estarei nessa encarnação. Acho que o meio espírita deveria cada vez mais participar e criar dentro dos seus núcleos grupos, música, todas as manifestações artísticas, a pintura, enfim, a arte, a cultura no geral,
deixar esse leque aberto para que a juventude possa se reunir alguns dias da semana e desenvolverem ali dentro daquele núcleo, dentro do centro, num dia que tem espaço, desenvolverem, por exemplo, a música, o canto, aprender instrumentos, a arte de representar e daí montar textos, né? Quer dizer, aproveitando os talentos de cada pessoa, criando ideias e preparando o público para essa nova era. Com certeza. E o que eu noto ainda, Renato, é que nós temos que... Você foi um desbravador, você está contribuindo aí com a arte, né? No geral, a arte espírita. E eu vejo que ainda nós temos que dar mais atenção. Acredito que as casas espíritas têm que aproveitar essa ferramenta poderosa, que é a arte, né? Para passar os seus ensinamentos. Para passar os ensinamentos da doutrina, a questão da harmonização. Muitas vezes a gente passa nas casas espíritas e não vê, muitas vezes, ninguém tocando violão. Né? Então a gente fica triste com isso. E que bom que você desenvolve esse trabalho. Né? Nós precisamos realmente ter uma consciência para estar abrindo maior esse campo, né? Da arte. Acho muito... Não tenha dúvidas. Mas eu acho que a turma mais jovem tem uma geração que passou por muitas dificuldades para implantar o espiritismo nas suas cidades, eu sei disso, e que acabou, digamos, enquadrando algumas ideias e não abriu esse espaço. Por essa dificuldade, ficou tudo correto demais, tudo com dificuldade demais, tudo mais difícil demais, entendeu? Então eu acho que é a oportunidade que o público e os dirigentes das casas têm para abrir para a juventude, entendeu? Porque esse povo todo vai desencarnar, como também nós vamos desencarnar. Então eu acho que essas pessoas que estão à frente aí, que tem 60, 70, 80 mais, que está na matéria, ele tem que abrir espaço para que a nova geração tome conta. E eu vejo que às vezes eles têm dificuldade, ficam muito agregados a ideias muito religiosas, né? E na verdade a doutrina ela é filosófica. Mas eu acho assim, cada um na sua época é boi de piranha, né? O Chico foi na época dele, o Kardec foi na época dele, não é? Leon Denis na época dele, Divaldo também passou pelas suas, quando jovem expositor. Eu já tive muitas conversas com o Divaldo, eles falaram isso para mim. Eu, por sua vez, quando comecei com esse grupo grande aí para implantar os assuntos da doutrina na televisão, no teatro, no cinema, eu encontrei também, mas sabe o que acontece? Cadê o vídeo para esse povo? É isso que você tem que fazer. Se você quiser fazer na sua casa, por exemplo, um movimento de arte, de criatividade, e você primeiro você vai até a direção, expõe as suas ideias, a comissão, aquele conselho. E se você encontrar todas as dificuldades, faz na sala do vizinho na frente. Você fez a sua parte, você ofereceu para fazer naquele local. E eles colocaram em princípio. Eu acho difícil que eles digam não. Eu acho que você tem que juntar o grupo todo. Sim. Você acaba convencendo. Se você tiver bons argumentos, você convence alguém, mas deixa a garotada fazer o trabalho dela. Renato, quantas peças, você sabe, quantas peças teatrais espíritas você já ensinou, atuou? Eu acho que umas 15. E essas 15 peças foram feitas em todo o país, algumas vezes fora dele também, América Latina, Nova York, Broadway, Orlando. Eu fiz Encontros Impossíveis em Orlando, na Broadway, com muito sucesso. E o público que assistiu essas peças é superior a 6 milhões e 500 mil pessoas. E com a bilheteria já se ajudou mais de 2.500 instituições no Brasil inteiro a não fechar as portas ou abrir as portas com a sua bilheteria. Que maravilha! Eu gostaria de perguntar para você, Renato, a questão da inspiração. No livro do Leon Denis, Espiritismo na Arte, ele fala que a inspiração, ele trouxe uma contribuição para a evolução da arte, né? Essa inspiração que a gente entra em contato, né, com a espiritualidade, entra numa outra faixa vibratória e consegue absorver isso para fazer produções, né? Tem isso no seu trabalho? Você está... Porque muitas vezes a gente vê o Renato como profissional. Claro, a técnica, o estudo e essa questão da inspiração.
essa questão de ligação com a espiritualidade e pedir esse amparo para atuar? Como é que funciona? Em primeiro lugar, quem tem que ocupar o espaço, seja lá do que for, tem que ser profissional, né? Não importa o que você quer dizer. Se você quer fazer comédia, se você quer fazer stand-up, se você quer fazer espetáculos dramáticos, se você quer fazer espetáculos com temática espírita, esse espaço não pode ser ocupado por amadores. Amador, ele tem que fazer os espetáculos, as ideias dentro desses núcleos que nós estamos colocando, experimentais, entendeu? Porque senão você perde a visibilidade do respeito. O público lota os teatros porque ele sabe que ali ele vai encontrar capacitação, entendeu? A inspiração, ela vem junto com isso aí. Eu não vou nunca trabalhar sozinho, entendeu? Eu quero sempre trabalhar com todos os artistas que já retornaram ao plano espiritual, eu quero trabalhar com todos os braços das artes que existem na espiritualidade, eu quero trabalhar com todos os grandes diretores que já se encontram no plano espiritual. Eu chamo esse povo todo para estar comigo, entendeu? A sintonia é fundamental. Exatamente, para me inspirar. Mas veja só, você tem que ter capacitação para ocupar aquilo ali, não é? Sim. Porque senão você cai naquela coisa do tipo, você vai no melhor dentista porque você quer os seus dentes todos muito bem cuidados. O violão entrega na mão de uma pessoa incapacitada. Não, a arte só pode ser entregue na mão de pessoas capacitadas para realizar. E os grupos experimentais fazem as suas experiências amadoristicamente e não devem ocupar os espaços onde estão os preparados para ocupar aquele espaço e dali levar ideias adiante. Com certeza. Renato, qual que foi a peça que ficou mais tempo em cartaz? Além da Vida. Além da Vida? Além da Vida ficou muito tempo e a Vida continua muito tempo também. Todas ficaram muito tempo, mas as duas que mais ficaram foi E a Vida Continua e Além da Vida. Essas foram as que mais ficaram em cartaz. E são suas prediletas? Qual a sua predileta? Sobre a vida do Divaldo Franco, Semeador de Estrelas. E foi a mais impactante para você também? Não, eu acho que foi a que eu gostava muito de fazer. Eu gostava muito de fazer. Eu parei de fazer porque eu já tinha feito durante muitos anos. E atualmente eu dirigi um dos mais importantes grupos de teatro de profissional que tem em Porto Alegre, chamado Grupo Hannibal. Eu montei o Semeador de Estrelas com eles para eles rodarem no Brasil e também em todo o Sul. Mas eu gosto muito de fazer espetáculos como esse que eu estou viajando agora, que é A Morte é uma Piada 2. Eu gosto de espetáculos clean, inovadores, de linguagem direta e simples, em que eu estou no meio da plateia conversando com ela. Eu gosto também de espetáculos que desmistifiquem essa coisa, que falar de espiritualidade tem que ser tudo muito denso, dramático, para baixo, sofredor, entendeu? Não, eu gosto de humor. Eu quero que as pessoas levem a morte como uma piada. Eu sempre digo isso, entendeu? Se você acredita que a vida continua, você acredita? Claro, sim. Então a morte o que é? É uma piada. É uma piada. Isso aí é simples. Exatamente. É simples. Muito simples. Também. E no cinema? No cinema você fez André Luiz, no filme Nosso Lar, que foi fantástico, uma bilheteria excepcional. Além do Nosso Lar, quais outros filmes que você... Eu participei como convidado de outros filmes, por exemplo, como A Menina Índigo. Eu fiz também... Zé de Menezes você fez? Fiz Zé de Menezes como ator convidado. E depois as minhas séries no cinema foram cortadas, mas no vídeo acho que voltaram. Eu fiz Irmãs Dulce. Eu participei lá atrás de um filme dos Trapalhões. Eu gravei agora um documentário também chamado No Meio de Nós, também da temática espírita, direção de Juliano Posati. Deixei de fazer alguns filmes porque achei que não acrescentava nada na minha história nem no espiritismo. Devo começar a filmar em breve Nosso Lar 2 dos Mensageiros. Que ótimo! E tem um outro projeto sendo feito aí para a televisão, a cabo americana, chamado The Life Goes On, e a Vida Continua, que deve ser em episódios, 10 episódios para passar no mundo inteiro, em inglês, francês, espanhol, italiano, grego, enfim. Maravilha! E como foi viver André Luiz? O André Luiz, também o Divaldo Pereira Franco, você falou que fez uma peça, né, teatral, Semeador de Estrela, são personalidades tão distintas um do outro. Eu estudei cada um separadamente. Eu estudei todo, já conheci amigo do Divaldo há muitos anos, eu estudei todas aquelas maneiras do Divaldo. É preciso lembrar que o Divaldo vem fazendo coisas desde a época que não existia um microfone, tinha que ter voz, cocó,
né? E ele tinha que falar 3 tons acima para ser ouvido. Então eu estudei o Divaldo naqueles 3 tons acima que ele fala, né? Ele fala aqui o tempo todo, ele não fala como eu falo aqui, né? Ele fala, nosso Renato, como está o nosso Renato? Ele fala os 3 tons assim. Então o que eu fiz? No caso do André Luiz, eu estudei a personalidade dele, eu emagreci, fiquei igual a ele, deixei o bigode crescer, enfim, eu fiz o arquétipo do personagem e fiz ele ficar igual. Quer dizer, eu acabei ficando exatamente igual a ele porque eu queria ficar igual a ele. Quando o ator quer ficar igual ao personagem, ele faz o público acreditar que ele é igual, com trejeitos, com vozes, com o físico. Agora, para isso existem sacrifícios, como emagrecer 18 quilos para ficar parecido com ele. Eu emagreci 18 quilos, não tem tecnologia nem milagre. Não tem isso, é o esforço do profissional, né? Fechar a boca. Mas foi uma honra, foi bacana, fiquei muito feliz de ter ficado tão igual a ele. Na verdade, se você pegar fotos dele da época e fotos minhas já no filme, você não sabe nunca quem é ele e quem sou eu, porque nós estamos praticamente iguais, cabelo, rosto, as entradas, tudo muito parecido, porque é trabalho, não tem milagre, não existe milagre, né? Como a espiritualidade diz que não existe milagre, existe merecimento de trabalho, então é trabalho. Que bom, que ótimo. Renato, para a gente estar encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, as suas peças teatrais têm renda remetida para alguma instituição? Sempre. Como é que sempre? Sempre é assim. Sempre é assim. Claro que eventualmente eu posso estar fazendo uma coisa como fora do Brasil, que é tudo muito caro, a bilheteria vai ter que cobrir todos aqueles gastos. Claro. Mas no geral, no Brasil inteiro, eu sempre estou envolvido com instituições, com ONGs, no Brasil, todo o país. De todo o país. Uma parte da bilheteria tem que pagar as despesas, a outra parte da bilheteria do teatro eu pago, né? O teatro não é gratuito, né? O aluguel do teatro custa às vezes R$2.000 o aluguel de uma noite, R$3.000. Então a bilheteria paga aquele aluguel, paga despesas, de 40% a 50% fica com a instituição, a mesma coisa que fica com o projeto. E com essa parte que não sustenta o projeto, certo? Eu vi que eu preciso buscar saídas de outras maneiras, amigos meus e os meus próprios proventos pessoais, salários que eu recebo de filmes, eu coloco à disposição do projeto, entendeu? Mas ele não tem como se sustentar porque os ingressos são muito acessíveis para o custo que é. Eu preciso para uma cidade fazer às vezes 3, 4 apresentações para equilibrar, entendeu? Como eu não sobrevivo especificamente disso, não é? Eu tenho outras maneiras de sobrevivência, então fica assim. Normalmente tirou essas despesas, mais ou menos entre 40% e 50% fica a instituição, e a mesma coisa. No geral fica assim, 60% fica para o projeto, 40% para a instituição, mas sempre se entra num acordo, quanto menos gastos tiver, mais equilibra aqui. E se a pessoa fizer um bom trabalho, ela leva uma bilheteria bem interessante para a sua instituição e resolve todos os seus problemas também, daquele orfanato, daquele asilo, daquela ONG. Não pode fazer um projeto desse sem ter esse envolvimento também de ajudar os menos favorecidos. Aí já é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Muito bem, muito parabéns pelo trabalho. Renato, para a gente estar encerrando então, não é a primeira vez que você participa de eventos como a Conresp. Qual que é a importância desses eventos para o movimento espírita? Principalmente esses eventos que acontecem em época carnavalesca, você acha? Qual que seria a importância? Eu já participei de muitos movimentos desses no Brasil inteiro. Quando me chamam, eu vou, aí tem que só compreender isso tudo que a gente falou, o custo operacional, a equipe, eu não viajo sem equipe. Agora eu fui convidado para fazer um trabalho fora do Brasil, eles querem me levar. E eu sempre digo, eu não sou eu, sou uma equipe. Claro. Eu só vou se a minha equipe está junto, entendeu? Eu não tenho muito interesse em estar num local em que eu não tenho suporte técnico, alguém cuidando da luz, do som, da qualidade do som. Você falou do profissional, do amador, né? Vai ficar uma impressão ruim, entendeu? De espetáculo pequenininho, espiritismo pequenininho, pecinha. Eu não faço pecinha, né? Eu quero fazer coisas de qualidade. Então eu acho que quanto mais congresso, aliás agora estou dando atenção mais a isso, de participar o máximo de congressos possíveis que acontecem no Brasil, para que você, através das artes, você possa criar esse embate, porque ali você naquele
naquele local, você tem gente do Brasil inteiro ou do estado todo. Então, quando eu falar dentro daquele grupo de 400, 500 ou 10 mil pessoas, como eu já falei, por exemplo, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília, ou outros que eu falei para 2, 3 mil pessoas, eu estou falando para ele, às vezes, para 2, 3 mil pessoas de vários estados do Brasil. E aí eu me coloco à disposição para ir na cidade daquelas pessoas também. Eu acho também que você tem o fato de talvez eu ser, digamos, o representante de um dos personagens mais importantes ou de importância dentro do meio espírita, porque todo mundo adora, essa de proximidade entre eu, enquanto artista, enquanto André Luiz, enquanto pessoas, e atrair a imprensa, eu compareço nos jornais, nas televisões, e dou entrevista por telefone, em rádio ou pessoalmente, e é fácil me colocar no Jornal da Globo de meio-dia, de 7 horas, no jornal principal da cidade, porque eu sou protagonista de um dos filmes mais assistidos no Brasil. E isso alavanca o conhecimento da doutrina naquela cidade, me colocando nos meios de comunicação que não são do meio espírita, entendeu? Então eu gosto muito que aconteçam muitos outros congressos desse que reúne tantas pessoas. Maravilhoso. O Jornal Mendes do Amanhã agradece esse bate-papo, a sua sabedoria, os seus conselhos. Muito obrigado, que Deus continue nos iluminando nesse trabalho. Eu estou aqui, vou estar aqui até o final dessa encarnação fazendo isso. E na próxima também, porque a morte é uma piada. 2, né? 2.